E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros. E hoje, pessoal, a gente vai continuar nosso estudo do Yoga Sutra. A gente já está quase no finalzinho do capítulo 1 do Yoga Sutra de Patanjali, né? E nas aulas passadas, a gente conversou sobre toda a sequência de pensamentos que Patanjali veio falando sobre a tranquilidade da mente, né? E anterior a essa questão da tranquilidade da mente, Patanjali estava falando sobre o que também perturbava a mente. Patanjali colocou cada aspecto disso, depois falou sobre a tranquilidade da mente, o que trazia essa tranquilidade da mente, o que promovia essa tranquilidade da mente. E hoje a gente vai começar uma nova sequência de pensamentos dentro do capítulo 1, certo? E aí eu vou ler para vocês, vou usar a tradução da professora Glória Areira. Vou lendo e a gente vai conversando, vai vendo os comentários, certo? Então vamos lá. A partir de hoje, na nossa aula passada, a gente foi até o Sutra 40, certo? E hoje a gente vai do 41 em diante. Então vamos lá. Então o Sutra 41 diz o seguinte: o pensar sendo eliminado, a mente assume a forma daquela consciência na qual estão estabelecidos aquele que percebe, a percepção e o que é percebido, assim como um cristal transparente, isso é, samapati, a absorção total. Então, o pensar sendo eliminado, a gente também poderia pensar como todos aqueles movimentos da mente, no qual a gente começa conversando lá no começo do capítulo, né? São os vritis. Sempre toda a sequência de pensamentos do yoga, como é que ele define yoga lá atrás, né? Yoga é a cessação dos processos da consciência ativa, o aquietamento dos movimentos da mente. Esses movimentos da mente, em muitas traduções, eles colocam como os pensamentos, 5 tipos de pensamento, que são os movimentos da mente, mas depende muito da tradução. Eu gosto muito de pensar no aspecto dos movimentos da mente, ou dos aspectos da mente. E aqui ele está falando do cessar do estado de yoga, que é a cessação desses movimentos, certo? E aí, esse Sutra 41, ele começa falando sobre o Samapati, que é a absorção total. Alguns sutras anteriores, ele começou falando do Samadhi, ele falou sobre cada Samadhi que tem na visão do yoga, vários tipos de Samadhi, e aqui ele vai falar do Samapati, que é a absorção. E aqui ele coloca aquele estado em que que é percebido, aquele que percebe e o objeto se tornam como se fosse o mesmo, né? Ele se dissolve, ele se absorve. Então, meus amigos, vamos lá. O comentário da professora Glória, ela diz o seguinte: esse sutra introduz a palavra samapati. Essa palavra, que significa absorção total, tem os prefixos sam e a, seguidos de pati, que vem da raiz verbal padi. A meditação dhyana possui um objeto, dhyeya vishaya. Em Samapati, o sujeito e o objeto desaparecem. No lugar de ambos está somente a pura consciência, ou seja, um estado em que, digamos assim, o eu ele desaparece e existe a consciência pura. Você percebe essa consciência pura, digamos assim, né? O objetivo final do yoga é o samadhi. E o mestre Patanjali nos fala também sobre o processo de chegarmos até o samadhi. Esses estágios até o samadhi são chamados de samapati. Então, o samapati, eles são estágios que a gente vai chegando até a gente atingir o samadhi final, digamos assim. Ao eliminarmos os movimentos da mente do meditador, objeto da meditação e meditação,
a mente assume a forma da consciência pura. A base dos pensamentos é a consciência, que é Purusha. Quando os pensamentos se aquietam, a mente permanece em sua base, consciência. O mestre Patanjali apresenta 4 tipos de Samapati. São Savitarka Samapati, Nirvitarka Samapati, Savichara Samapati e Nirvichara Samapati. Os 2 primeiros estão relacionados aos objetos tangíveis e os outros 2 aos objetos sutis. Muito parecido, meus amigos, com a categorização que Patanjali faz também dos samadhis nos sutras anteriores. Porque nos sutras anteriores ele descreve vários tipos de samadhi e ele usa denominações muito parecidas. Mas, praticamente assim, né? Resumidamente, esse sutra, e até mesmo o comentário da professora Glória Arieira, ele está falando que quando há a cessação desses movimentos da mente, há a absorção na consciência pura. E aquele que percebe, o percebido, ele desaparece, digamos assim, e dá lugar a essa consciência pura. É um estado de consciência muito elevado, em que você percebe essa consciência além do eu, digamos assim, né? Então, vamos lá. Espera aí, meus amigos. Então, meus amigos, vamos lá, voltei aqui. Agora, o Sutra 42. Ele praticamente vai falar as mesmas coisas desse Sutra 41 que a gente acabou de discutir aqui, mas vamos lá. Naquele estado, Samapati, quando há uma mistura entre as ideias do objeto, o nome e o conhecimento do objeto, há Savitarka Samapati. E aí a professora Glória comenta o seguinte, é um comentário bem curtinho mesmo. Entre os tipos de Samapati, Savitarka Samapati é um estado no qual se misturam a palavra, o significado da palavra, que é o objeto, e os conceitos ou as percepções do objeto. Quando esses se misturam, desaparece então a diferença entre eles. O objeto percebido e o conceito sobre ele se dissolvem no sujeito que o percebe. Todos desaparecem e temos então o Samapati. E é engraçado, meus amigos, porque assim, muitas pessoas falam que o capítulo 1 do Yoga Sutra, ele é para mestres, digamos assim, para praticantes avançados. E não é à toa, porque inclusive, quando ele começa a falar dos samadhis, e agora ele está falando dos estágios até o samadhi também, esses estágios anteriores ao samadhi, que são os samapatis, das absorções da consciência, são estágios de fato avançados, né? E às vezes, por a gente discutir uma coisa que às vezes a gente não vivenciou, ela se torna muito abstrata, né? Mas basicamente aqui, ele está falando quando a gente percebe quando a nossa consciência, ela se absorve na consciência pura, digamos assim, uma consciência além da nossa consciência, e que a gente percebe esse eu além do eu, digamos assim, esse eu que também está dissolvido em tudo. É como se esse eu, indivíduo, entre aspas, desaparecesse e a gente percebesse o observador, o observado e a observação como a mesma coisa, como todas dissolvidas nessa consciência pura. É um estado de consciência avançado no sadhana, na meditação, certo? Então vamos lá no Sutra 43, a gente vai até o 44, certo? Quando a mente está purificada, livre dos vrittis da mente, ou quando os vrittis, né, estão cessados, como que livre de sua natureza, de refletir os objetos, iluminando o seu próprio significado, a Nirvitarka Samapati. A mente Antakarana é aqui chamada de Smriti, pois Patanjali quer enfatizar a inclusão da memória
dos objetos experienciados no passado. Porque aqui, nesse sutra, quando Patanjali ele vai falar dessa questão da mente, ele usa a palavra smriti para denominar a mente como um todo. Mas aqui também ele acaba, quando ele utiliza essa palavra, ele também está dando uma ênfase na questão da memória sobre os objetos, sobre as coisas. O momento mencionado é quando os objetos externos não são objetificados. As memórias do objeto já experienciados desaparecem e a mente ilumina seu conteúdo livre de objetos, sem o fluxo do pensar por associação lógica. Nesse momento, a Nirvitarika Samapati, a mente permanece em sua natureza de pura consciência, ou seja, é como se a pessoa ela se libertasse de conceitos que já estavam dentro da mente dela e ela passa a enxergar de forma através do vazio, digamos assim. Inclusive, meus amigos, se a gente parar para refletir, a gente inclusive pode enxergar esses estados de que a gente se liberta desse fluxo de pensamento, desses vritis, desses conceitos, igual ele está dando ênfase aqui, né? Como uma absorção no vazio. Dos taoístas, ou até mesmo no budismo tibetano, eles falam muito desse vazio também, só que eles chamam de shunyata, né? E é basicamente isso, né? Uma absorção no vazio. Nesse vazio que na realidade está a consciência pura. Só que esse vazio ele traz a ideia desse esvaziamento interno, igual o Patanjali acabou de falar aqui, desses conceitos, dessas coisas que a gente já concebe sobre o objeto. Elas desaparecem, como se a gente visse para além dos conceitos, digamos assim, né, das coisas que já foram pré-estabelecidas sobre o objeto na nossa mente, né, sobre o que a gente aprendeu sobre aquilo na nossa mente. Então a gente se liberta dessa forma de ver aquilo que a gente aprendeu, que a gente estabeleceu na nossa mente, e a gente passa a enxergar de um outro ângulo, né, através desse vazio. As denominações de samapatis são diferentes devido ao processo específico que conduz ao momento final, mas o momento de samapati, o momento de absorção do objeto e do sujeito, é o mesmo sempre. E aí no 44, acho que tá até bem no 45, ó. A professora coloca o seguinte: da mesma maneira, samapati é descrita com relação aos objetos sutis e é de dois tipos, savichara e nirvichara, certo? Samapati também pode ser alcançada pela reflexão da mente sobre os conceitos sutis, que não podem ser percebidos pelos sentidos, como os elementos sutis, o tempo, o espaço, as três gunas, as qualidades básicas da natureza, né? Ou quando a mente vai além do processo lógico do pensar e refletir e se aquieta. Em Savichara Samapati, a mente pensante está concentrada nos objetos sutis e em seus significados, e a partir desse pensar alcança uma dissolução. Em Nirvichara Samapati, a mente consegue parar seu processo de pensar, que é o aquietar os vritis, nos objetos sutis e alcança uma dissolução. Por fim, no Sutra 46, Patanjali diz que os 4 tipos, mencionados no 42 até o 44, levam o nome de Sabija Samadhi. E o estado... Aí agora o 45, né? O Sutra 45, vamos lá. E o estado mais sutil da mente completa-se no sem forma. Isso é até meio bonito, né, de falar. Ou seja, o aspecto mais sutil, né? Mais sutil da mente, ela se completa naquilo que não tem forma, né? O sem forma, entre aspas, mencionado nesse sutra é Mahati, que é a totalidade
do não manifesto, ou seja, a consciência não manifesta, digamos assim, também chamado de Avyakta. Como em Upasanas, mencionada nas Upanishads, como no primeiro capítulo de Taittiriya Upanishad, a mente individual deve ser percebida como não separada da mente cósmica ou total, tanto em seu aspecto manifesto como no não manifesto. Neste momento final de meditação, o yogi consegue perceber que sua própria mente faz parte da mente cósmica e ele não vê mais como separado. A mente individual se torna parte da mente total na compreensão do yogi e há então a tranquilidade para ele. Ou seja, ele realmente completa e se percebe dissolvido e pertencido, né? Absorvido nessa consciência pura, nessa consciência cósmica, nessa consciência que está para além de tudo, que está em tudo. Ela está em tudo, ela faz parte de tudo. E nesse estado de consciência, o yogi, ele se percebe nessa consciência pura maior, né? Aí ele fala, né? No 46, estes são realmente Sabija, Samadhi. E é interessante porque a professora Glória comenta o seguinte: todos esses 4 tipos de Samapati que a gente falou assim, né? Esse Samapati eu falando anteriormente, como se fosse estágios pré esse Samadhi maior, anterior a esse Samadhi maior, ela coloca o seguinte: todos esses 4 tipos mantêm uma semente e por isso são chamados de Sabija Samadhi. A semente, Bija, é a identidade do indivíduo, o conceito de eu diferente do universo. Ou seja, é quando esse Sabija Samadhi é quando a pessoa ainda tem essa questão do eu ali. E esses estágios de Samapati que a gente colocou é sempre na ideia de que ele percebe esse eu sendo dissolvido nessa consciência maior, nessa união com a consciência maior. E como ainda há esse eu de identificação, ele coloca como dentro do Sabija Samadhi, como esses Samapatis, compondo esse Sabija Samadhi. Samadhi como se fosse esse estado de união realmente, né? Com a consciência maior. Samadhi é o estado de absorção da mente. Pode ser uma experiência momentânea de dissolução da dualidade que depois volta. É então chamado de Sabija, com semente, pois mantém a semente da ignorância com relação ao eu e o apego ao ahankara, o ego. Sabija se opõe a Nirbija, onde a semente do ego desaparece. Praticamente Sabija ainda dá essa noção do eu, né? Igual quando eu acabei de falar para vocês. Quando ele está falando aqui do Samapati, é sempre esse eu sendo dissolvido, né? Sendo absorvido nessa consciência pura. No Nirbija, onde não há essa semente do eu, é realmente a não dualidade, digamos assim, né? E aí, meus amigos, basicamente, esse é o nosso estudo de hoje, né? E percebem tanto que Patanjali, tanto que o Yoga Sutra, tanto que o Yoga, ele trabalha sobre a nossa mente, né? Sempre falando desses estados de consciência avançados da mente. E uma mente que pode ter a capacidade de se dissolver numa consciência que está para além dela mesma. Em estados de consciência alterados em que ela se percebe além dela mesma. E basicamente isso. Nesses sutras, como eu falei para vocês, às vezes essas discussões elas se tornam muito abstratas, né? Até mesmo porque Patanjali está falando de uma coisa que raras são as pessoas que vivenciaram isso, né? Porque esses estados do qual Patanjali está falando aqui, realmente são para praticantes avançados que já estão fazendo sadhana a longos e longos tempos e com grande disciplina, né? Com grande disciplina. Mas não deixa de ser interessante a gente
estudá-los, a gente perceber o que que o yoga fala sobre essas questões de uma consciência que está para além da nossa consciência, né? E desse estado de consciência em que a nossa consciência individual ela se dissolve nessa consciência maior, né? Então, basicamente, esse foi o nosso estudo de hoje. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo. Muita gratidão. E até nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, viu? Namastê a todos.